Paizinho, dá-me graça nesta manhã para falar da Tua Palavra, para transmitir estes princípios simples, mas importantes no Teu reino. E consagra este tempo e disponho nas Tuas mãos para que o Teu Espírito fale através de mim. Em nome de Jesus. Semana passada falámos, e acabámos por não terminar, sobre a arte de nos mantermos saudáveis. E porque temos falado sobre relacionamentos, temos falado sobre cristianismo enquanto não religião, mas enquanto relacionamento, e nesse relacionamento, tudo o que Cristo veio fazer foi restaurar, precisamente, relacionamento. Veio restaurar o nosso relacionamento com Ele, com Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele veio abrir o caminho, Ele veio limpar tudo, Ele veio preparar tudo. Depois Ele veio à nossa vida para nos curar interiormente, mudar o nosso entendimento, aperfeiçoar aquelas coisas que a vida nos distorceu ou deformou, para que, de uma forma saudável, nós possamos nos amar a nós mesmos, nos relacionarmos bem com nós mesmos, e a partir daí o que flui da nossa vida para os outros não são comportamentos aprendidos, é a transformação de vida. Então nós ouvimos muitas vezes pessoas feridas, ferem. Pessoas azedas, azedam. Pessoas magoadas, magoam. As pessoas cheias de amor, que se amam, amam. Pessoas que se perdoam a si mesmo, perdoam os outros. Pessoas que conseguem ser pacientes consigo próprios, conseguem ser pacientes com os outros. Porque o princípio é ama ao próximo como amas a ti mesmo. Não faz sentido tentar seguir a palavra e dizer assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser isto para os outros, e eu sou incapaz de o fazer comigo mesmo. Só funciona quando parte do meu espírito, do meu coração, porque eu tenho uma relação saudável comigo mesmo. E quando eu tenho uma relação saudável comigo mesmo, então eu sou capaz de ter relações ou relacionamentos saudáveis com os outros. Então a palavra de Deus diz, e lemos este versículo, que o desejo de Deus é cuidar de nós, tratar de nós como seu corpo e, no fundo, manter-nos saudáveis. O desejo de Deus é que a igreja seja saudável. E uma igreja nunca será saudável se nós apenas falarmos do Espírito e a salvação da alma e o Espírito, e depois saltamos para o outro extremo e dizemos que a carne isto e a carne é fraca, mas o molho é bom, e que as obras são isto, e as obras da carne, e o julgamento, e a crucificação, e o mortificar da carne, e vivemos entre estes dois polos no cristianismo, criando em nós quase um comportamento bipolar, muitas vezes. Então, porque é espírito, a gente chega à igreja e somos todos espirituais. Saímos da igreja, desligamos o espírito e somos todos carnais. E durante muitas décadas, eu falo por mim, Luís Miguel, décadas e décadas, eu nunca ouvi ninguém ensinar sobre a saúde da alma, sobre a cura da alma, sobre a transformação da alma. A alma é essa que implica pensamentos, emoções, imaginações, o relacionamento que nós temos connosco próprios. E isso é importante. Amém? Então falámos sobre isto. Falámos, por exemplo, sobre o facto, para nos manter saudáveis, vou fazer aqui só um pequeno resumo, para nos mantermos saudáveis, aquilo que nós precisamos começar a fazer é falar à nossa própria vida. Como é que está o nosso discurso interior? Que tipo de diálogos nós temos connosco próprios? Que tipo de palavras preferimos sobre a nossa própria vida? Provérbios 12:25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate, o deita abaixo, mas a boa palavra o alegra. E logicamente que sempre pensamos na boa palavra que alegra o nosso coração, pensamos em alguém que é usado para chegar à nossa vida, para nos trazer a palavra. E isso pode acontecer e é expectável que aconteça. Mas em primeiro lugar, a pessoa que mais fala à tua vida és tu próprio. E a boa palavra tens que ser tu que decides começar a falar bem acerca de ti próprio. E pararmos de dar tiros nos pés. E pararmos de nos depreciarmos. E pararmos de dizer que não somos capazes, que não podemos, que somos imperfeitos e tal. E eu percebo, a religião durante muito tempo, a única coisa que fez foi nos sentir fazer mal. Para que então pudéssemos chegarmos a Cristo. Mas deixe-me dizer, nós nem precisávamos que Deus fizesse isso. Porque todos nós sabemos aquilo que a nós, às vezes, não gostamos. Mas precisamos de nos amarmos.
Há coisas em nós que podemos não gostar, mas precisamos de nos amar. E porque nos amamos, falamos às coisas que não gostamos em nós. O espírito de fé, que a palavra diz que é falar às coisas que não são como se já fossem. Então, se eu sou uma pessoa teimosa, em vez de passar a vida a dizer eu sou teimoso, por isso só vou ter problemas na minha vida, começa a dizer à tua teimosia que não és teimoso. Tens um espírito gentil. Que és um espírito submisso, humilde. Submisso no contexto. Às vezes a palavra submissão parece uma coisa assim negativa. Começa a ter o discurso correto com a tua própria vida. Começa a falar à tua própria vida aquilo que Jesus fala à tua própria vida. Porque às vezes a gente diz que crê em Jesus e na sua obra, mas depois contrariamos tudo isso pela forma como nos tratamos a nós mesmos e nos mandamos abaixo e dizemos que não somos capazes. Então falámos acerca do princípio de começarmos por falar à nossa própria vida, e não só falar à nossa própria vida, como aprendemos também a falar daquilo que nos vai na alma. E eu não queria repetir muito, senão acabamos por não conseguir falar mais coisas hoje. Mas falar daquilo que vai na nossa alma. Porque sempre que reprimimos, sempre que escondemos, deixe-me dizer que o princípio do esconder foi alguma coisa que veio com a queda de Adão e Eva. Eles falharam e no momento em que falhou, Deus não mudou o seu caráter, Deus não mudou o seu comportamento, Deus não mudou o seu hábito de vir ter com eles diariamente, eles é que se esconderam. O esconder, o reprimir, o guardar dentro da nossa vida aquilo que às vezes nos dói, às vezes aquilo que é a nossa confusão, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, não deve ser escondida, porque a repressão dos sentimentos e dos pensamentos encheu os consultórios da psicologia. E não só. E aí a palavra de Deus para nós ensina-nos este princípio de cura. Confessa, partilha, fala do que te vai na alma, daquilo que para ti é a tua luta, a tua fragilidade. Orem uns pelos outros e vocês vão ser curados. Bênção de Deus. O problema às vezes aqui está em que nós também não queremos que as pessoas contem a nós porque ficamos a sentir impotentes. Eu não sei o que é dizer a esta pessoa. Não tens que dizer nada. Porque a Bíblia diz, depois da pessoa te contar, ora com ele. E é Deus que faz. Mas o primeiro passo é o abrir do coração e da vida, porque permite que o processo divino aconteça na nossa vida. E quanto mais nos falamos, nos fechamos, quanto menos falamos da nossa vida. Davi, ele dizia, quando me calei, até os meus ossos se secaram. Eu comecei a ter problemas de reumatismo, artrite, não sei. Certo? Em segundo lugar, falámos sobre para nos mantermos saudáveis, nós precisamos de tomar decisões. O reino dos céus é um reino de decisões. Nada no reino dos céus acontece por acaso. E muitas vezes a nossa vida vive do que será que será. Ou então, pura e simplesmente, ficamos tão presos à tomada de decisões que acabamos por decidir não decidir coisa nenhuma. E as indecisões, o tempo de indecisão, muitas vezes é aquilo que mais causa problema interior, porque estamos tão indecisos, por medo, por confusão, porque temos o medo e às vezes esta questão aqui passa por nós, temos tanto medo que aquilo que eu vá decidir não seja da vontade de Deus, que então eu não tomo decisão nenhuma. Meus irmãos, isso é um atrofio, Deus não funciona assim. E eu expliquei a semana passada quantas vezes nós estamos a pedir a Deus que nos dê uma direção, ou abra uma porta e Deus abre 3 ao mesmo tempo. E depois nós ficamos empancados outra vez. Oh Deus, até destas 3, qual é que é? Não, estas 3 são todas boas. Escolhe tu. Mas nós temos dificuldade às vezes em escolher. A vida nos leva a sermos indecisos e a ficarmos confusos. E às vezes a indecisão faz acumular problemas, preocupações e às vezes até agressões. E isso, meus irmãos, nós precisamos de ultrapassar. E é preferível uma decisão errada do que decisão nenhuma. E eu então sou assim. E sempre correu bem. Não, já houve uma vez ou outra que a coisa correu mal. Mas sabe, pessoalmente, eu admiro mais uma pessoa que corre riscos do que aquela que nunca corre riscos nenhum. E quando estou a falar de riscos, não estou a falar daquelas que se cheira. Estou a falar de riscos. Certo? É preferível correr riscos. É preferível tomar uma decisão errada. Mas toma uma decisão. Não fiques o resto da vida empancado aí à espera o que é que eu vou fazer, para onde é que hei de ir. Escolhe, decide. Porque Deus está connosco e Ele vai guiar os nossos passos e Ele vai nos ajudar. Agora, Ele não pode guiar os nossos passos se a gente recusa-se a sair do lugar onde nós estamos. Como é que Deus guia um passo de alguém que não anda? Eu preciso começar a andar.
Eu preciso começar a meter os pés dentro d'água para que a água se abra, o rio se abra. Eu preciso fazer qualquer coisa primeiro para que Deus abra as portas. Amém? Esta coisa, estamos todos na sala de espera com a senha 53, à espera que o Senhor nos atenda e que faça alguma coisa por nós. Às vezes Ele faz, outras vezes Ele diz assim, não quer ver o que é que tu vais fazer. E a gente, olha Deus, seja o que Deus quiser. A gente até diz, Deus, seja o que tu quiseres. Bumba, bora lá. E às vezes nessa tomada de decisões é preferível dizer assim, olha Deus, se isto for mesmo uma loucura, então fecha estas portas. Não permitas que isto aconteça. Impede-me, porque a palavra de Deus até promete isso. Agora, Deus nunca prometeu é que dele tu ias saber tudo antes de tomar as decisões. Isso eliminava completamente o princípio da fé. Amém? Então falámos sobre para nos mantermos saudáveis, nós precisamos de soluções, de procurar soluções e não impossibilidades. E falámos sobre que é melhor acender um fósforo que lamentar a escuridão. Então a fé não é alguém que olha para as impossibilidades. Isso não é fé, isso qualquer pessoa sabe fazer. Fé é aquele que procura soluções diante das impossibilidades. Então se eu estou a lidar com uma impossibilidade, eu procuro por soluções. E falámos do caso de que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus procurou soluções. Ele disse, ok, precisamos dar a comer a esta gente. E houve alguns, pelo menos um que disse, soluções, mas isto vai custar X, isto vai ser difícil. Parece-me a mim um bocadinho difícil. Mas procuraram. E houve alguém que finalmente foi à procura de qualquer coisa e encontrou um menino com 5 pães e 2 peixes. Amém? Não sei se era São João naquela altura, e foi o que sobrou da feira, as sardinhas na broa, mas... Mas procuraram uma solução. E Jesus, ora, aí está. Está uma solução. Mas a solução não chega. Ok, mas é uma solução. E Jesus pega naquela solução que alguém encontrou, amém? E multiplicou-a. Às vezes Deus pega na tua solução e multiplica. Por isso é importante tomarmos decisões. E por último falámos acerca do facto de, para nos mantermos saudáveis, nós precisamos de não viver de aparências, sermos genuínos, viver escondido, viver com pose, viver com alimentar uma impressão errada, mostrar-se perfeito, mostrar-se bonzinho, é uma coisa que pesa muito nas nossas vidas, é desgastante, é cansativo e não nos dá qualquer alegria. Amém? Gente que vive de vernizes, não é? E tem um verniz, todos os dias dão uma de mão de verniz, até chegarem àquela circunstância em que o verniz estala e de repente a pessoa manifesta realmente quem ela é e as pessoas ficam todas muito desapontadas e desiludidas, porque ninguém consegue enganar toda a gente o tempo todo, nem a nós próprios. Amém? E muito menos a Deus, mas esse a Deus nunca é enganado. E falámos acerca do facto que às vezes, por uma questão de impressão, compramos coisas, alguém disse isto, Dennis S. Brown, ele dizia, compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem não gostamos. Volto a repetir. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem não gostamos. Não é interessante? É que as pessoas de quem nós gostamos, nós não queremos impressionar, já gostamos. Mas aquelas pessoas que nos rejeitam e não vão com a nossa cara, e se calhar nem nós vamos com a cara deles, nós temos este comportamento para tentar impressionar. Mas deixem-me dizer, não entrem por aí. Isso não é a vida de Deus, não é a vida que Deus nos chamou para viver, não é a vida que Deus tem para nós e, sobretudo, é algo que mina a nossa saúde interior. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre o facto, para nos mantermos saudáveis, nós precisamos de fugir das comparações. Diga comigo, fugir das comparações. Okay, quantos irmãos é que ainda cá estão? É só para eu saber, ok? Eu hoje estou assim a falar um pouquinho mais lento, que é para dar tempo ali à tradução simultânea. Ok? Isto está a ficar uma igreja internacional. A comparação é das coisas que mais nos impede de alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Amém? E isto normalmente é algo muito subtil. Muito subtil. Lida com o nosso orgulho, com a nossa inveja ou com a nossa insegurança. Lida com algo que é uma tendência humana que vem também da queda. A comparação. Foi essa a semente que o diabo pôs.
diabo pôs ali um problema de comparação entre aquilo que Deus era e aquilo que estava do outro lado, supostamente. E pôs o homem a deixar de estar satisfeito com o que era, com o que tinha, para começar a fazer comparações e dizer, eu quero isto. Vocês sabem que o marketing, a publicidade, aquilo que é o mundo das vendas, baseia-se muito nisso, na comparação. O nosso produto é melhor que o produto do outro. Certo? E alguns até vão mais longe e na sua publicidade na televisão usam este tipo de mentalidade. O quê? O teu vizinho tem uma televisão de não sei quantos centímetros. Vai e compra, precisas de comprar uma maior, porque não é... Né? Eu lembro de uma publicidade da Sony, em que... da Sony ou não? Acho que era de um carro. Era de um carro. Em que o vizinho comprava uma televisão e a seguir o outro vizinho ia comprar duas. Né? Até que quando chegou a vez do vizinho comprar o carro da marca Y, o outro reconhece que não havia forma de ultrapassar aquilo. Mas este é o princípio que está por trás da comparação. Nós passamos a vida a comparar-nos com os outros, daquilo que eles são, na posição que ocupam, nos seus dons, nos seus talentos, na vida que têm, e ao fazermos essa comparação, nós deixamos de ser gratos, agradecidos por aquilo que somos e por aquilo que temos. E entramos numa luta e numa busca e numa perseguição por aquilo que não temos, só porque o outro tem. Porque até vermos aquilo que o outro tinha, nós estávamos satisfeitos com o que nós tínhamos. A culpa é do outro. Eu até ia ser aqui um bocadinho malandro. Adão e Eva só vestiram roupas quando finalmente se começaram a comparar. Alô? Até ali o homem estava perfeitamente descontraído nu, ela também, e quando de repente aquilo se abre, olá, há aqui uma diferença. E ainda hoje os homens e as mulheres se comparam também nisso. Não, é mentira, queres ver? Não é? Alguns até passam a vida a olhar para os pés, a ver se são grandes ou pequenos. Comparações. Comparação nega a nossa singularidade. Quando nós começamos a comparar-nos, nós estamos a rejeitar a nossa singularidade. Salmo capítulo 139, versículo 13. Olha, eu acho que hoje, se eu caísse na tentação da comparação, eu ia fazer precisamente o contrário dos outros. Quanto mais os outros comprassem, mais eu vendia. Quer dizer, mais eu me desfazia das minhas coisas. Está vendo? Quanto mais os outros forem malandros, menos malandro eu vou ser. Só entrássemos pela comparação. Mas nós não vivemos pela comparação, vivemos por quem somos, de forma singular, porque foi assim que Deus nos criou. Diga comigo, eu sou uma pessoa única. Os irmãos sabem que não há duas impressões digitais que se repitam? E os dentes? Só há uns dentes que às vezes toda a gente tem, que é os dentes indecisos. Salmo 139, versículo 3 diz: Tu criaste, ó Deus, as delicadas partes do meu íntimo. As partes do íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. E por isso eu te louvo, porque de uma maneira especial e admirável fui feito. E por isso as tuas obras são maravilhosas. Veja bem, Davi era um adorador, era alguém que se apaixonado por aquilo que Deus era e fazia. Mas aqui Davi está totalmente encantado, está totalmente convencido. Quem me dera que esta revelação entrasse dentro do espírito de cada um. Vocês sabem que Davi não foi um homem perfeito? Vocês sabem que Davi fez muitas asneiras? Vocês sabem que Davi chegou a ser adúltero, assassino, foi considerado pela forma como ele fez, e quem conhece a história sabe muito bem, mas ainda assim Davi dizia: obrigado, Pai, porque tu me fizeste de uma forma única, maravilhosa. Tu me teceste, como quem faz um crochê, uma malha, no ventre da minha mãe. Aquilo que eu sou é obra da tua mãe. É obra da tua mão. É obra da tua... Isto é o que nós dizemos em casa. Isso é obra da tua mãe.
E depois Davi diz isto a Deus: as tuas obras são maravilhosas. Que obras é que Davi estava a falar? Estava a falar dele. Porque ele estava a falar dele. Foi assim que me fizeste, coisa fantástica que tu criaste. Nem eu próprio me compreendo e percebo, mas aceito que eu sou uma coisa maravilhosa. Não seria fantástico nós chegarmos a este patamar e dizer assim: Deus, tu fizeste-me de forma maravilhosa. Eu sou único, eu sou singular. E eu te louvo por quem eu sou. E Davi dizia: disso eu tenho plena certeza. Olha, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A comparação cega-nos em relação à nossa singularidade. E acho que o segredo da saúde espiritual começa nisto. É quando finalmente eu me aceito. Amém? Eu me aceito, eu me torno grato por quem eu sou. Certo? Porque a partir daí é que se constrói o verdadeiro desenvolvimento pessoal. A verdadeira transformação. Amém? Porque mesmo naquilo que Deus me transforma para eu ser aquilo para o qual Ele me criou. Então esta singularidade que todos nós aqui temos, irmãos. Nem todos temos os mesmos dons, já percebemos, nem todos temos as mesmas capacidades, as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades, nem todos trilhamos os mesmos caminhos, nem todos pensamos da mesma maneira, nem todos vestimos da mesma maneira. Eu ainda sou do tempo da roupa singular. Ou seja, eu precisava de umas calças, eu tinha que as mandar fazer. E hoje temos a produção em massa. A produção em massa faz o quê? Faz com que as pessoas saiam todas vestidas da mesma maneira. E às vezes ficamos encavacados quando chegamos a um sítio e temos exatamente a mesma roupa. Eu lembro-me em Setúbal, quando comecei o meu pastorado lá, eu trabalhava com os jovens e na área da música, e um belo dia fomos a uma conferência de pastores, naquela altura em que os pastores usavam todos fatos e gravatas. Graças a Deus já expulsei esse demónio e a gente... E eu fui comprar um fato, porque por acaso não tinha nenhum, acho eu, ou então o que tinha estava a precisar de renovação. E então fui comprar um fato e tal. E no dia em que saímos de casa para ir, o pastor é que ia levar o carro, e saímos os dois de casa e demos de cara um com o outro, exatamente o mesmo fato, camisa da mesma cor e a gravata só falhava ali uns bonequinhos. E ficámos assim a olhar um para o outro e ficámos assim: bem, vamos, não vamos? Qual de nós é que vai para casa mudar de roupa? Mas eu não fui porque não tinha mais fatos. E ele... E hoje todos iguais. E acabámos por ir. E quando chegámos, era o pessoal todo a olhar para nós e dizer: então, são siameses e tal. Aleluia. Aquelas palavras de bênção que normalmente são ditas nestas coisas. Deus não nos faz para sermos iguais uns aos outros. Hoje em dia há muito esta coisa, sermos todos formatados. Porquê é que eu faço isto? Porque toda a gente faz. Porquê é que eu comecei a gostar disto? Porque toda a gente gosta. Porquê é que eu reajo desta maneira? Toda a gente reage. Então e a nossa singularidade? Onde é que está aquelas coisas que nos definem e que nos tornam seres únicos? Em segundo lugar, comparação consome o nosso tempo e energia. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 a 6, o pregador Salomão, ele dizia: também aprendi porque é que as pessoas trabalham tanto para terem sucesso. É porque invejam o que os vizinhos têm. Mas é inútil, é como perseguir o vento, dizia ele. Versículo 6, talvez seja preferível ter um pouco apenas do que estar ocupado o tempo todo com as duas mãos tentando agarrar o vento. Comparação leva-nos à cobiça, leva-nos a todas as outras manifestações, à inveja, à necessidade de compararmos e vermos, e aquele tem, eu também tenho que ter, então vou gastar a minha vida, vou gastar a minha energia, vou gastar os meus pensamentos, vou gastar as minhas emoções, e há pessoas que se enchem de esquemas e de malandragem na sua forma de se relacionarem uns com os outros, porque eu tenho que ter aquilo que o outro tem, e se eu não conseguir de outra maneira, então eu vou abater o outro, eu vou tentar destruir a vida do outro, porque eu quero aquilo que ele tem. Isso é consumidor da nossa energia e do nosso tempo, certo? E muitas vezes a comparação é o desporto favorito dentro de quatro portas. Comparamos tudo. Comparamos inteligências, comparamos famílias, comparamos os nossos filhos, comparamos os nossos empregos, os nossos carros, os nossos talentos e, infelizmente, até comparamos a nossa espiritualidade.
Eu sou mais espiritual que tu. Quanto tempo é que tu oras por dia? Eu não oro, mas eu oro. Quantos versículos da Bíblia é que conheces? Eu só conheço um. Eu conheço a Bíblia toda de capa a capa. Até sei o nome da editora. E o ano em que foi publicado e qual é a edição. Não? Eu sou mais espiritual. Olha, quando entramos na comparação da espiritualidade, já não a temos nenhuma. Isso já foi à vida. Não há as espiritualidades não se comparam. Certo? A minha experiência com Cristo não é a mesma experiência que vocês têm. Estamos em níveis diferentes, patamares diferentes, ou então até podemos estar em patamares precisamente iguais, mas cada um de nós tem revelação específica, porque Deus relaciona-se connosco de acordo com a nossa singularidade. A minha experiência com Cristo não é igual a vocês. Mas o pastor está aqui à frente a falar coisas. Eu estou, mas eu não estou a dizer para vocês fazerem como eu. Eu estou a dar o meu exemplo para vocês perceberem e descobrirem o vosso caminho com Cristo. Porque não há aqui comparação. E chegámos depois ao patamar de se comparar igrejas. E de se comparar não sei o quê, a minha igreja é melhor que a tua. Que é isto, gente? Isto não existe. Comparação é esgotante. Rouba-nos, certo? Tira o nosso tempo e a nossa energia. Comparação não nos leva, não nos permite sequer descobrir o que Deus tem para mim. Mais uma vez. Se trata de ter mais. Trata-se de ter o que é certo. Se eu tenho Cristo na minha vida, essa é a medida que todos têm. A forma como estabelecemos e desenvolvemos relacionamento com Cristo, isso depende da tua prioridade, do teu desejo, da tua fome, da tua sensibilidade, da tua singularidade e, por sua vez, Deus responde a isso também à tua vida. E quando a Bíblia nos exorta e nos desafia a nós buscarmos a Deus, não é buscarmos de acordo como o outro busca, é eu encontrar o meu meio de buscar a Deus e o encontrar. E quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos de capa a capa que houve gente que buscou a Deus de maneiras tão diferentes. Houve gente que andou à batalha, lutou com o anjo de Deus. Houve gente que jejuou, houve gente que foi para o monte, houve gente que foi no meio do terremoto, do incêndio. Deus manifestou-se em circunstâncias diferentes porque as pessoas eram diferentes e buscavam de maneira diferente. Como é que nós vamos buscar? E muitas vezes o nosso problema em relacionarmos com Deus é porque temos um formato. Eu, para buscar a Deus, tenho que ser desta maneira, porque é assim que os outros fazem. Eu, enquanto pastor, eu desafio-os à vossa singularidade. Eu desafio-vos no lugar onde vocês estão, não é aqui lugar físico, na vida, à vossa personalidade, ao vosso caráter, ao vosso temperamento, à vossa percepção, a relacionarem-se com Deus dessa maneira. E Deus vai se revelar a vocês. Quando nós entramos nessas comparações, nós gastamos o nosso tempo, nossa energia. E quando estivermos face a face com Deus, Deus não vai olhar para nós e vai dizer para mim, por exemplo, Luís, porquê é que tu não foste como o Zé? Paulo, porquê é que não foste como o Manel? Porquê é que não fizeste aquilo que o outro fez? Não, ele vai, e é aqui que entra o prestar contas, que alguns têm medo. Ele vai levar-nos a essa consciência de que muitas vezes na nossa vida nós permitimos deixar de ser nós próprios para sermos aquilo que alguém disse que nós devíamos ser, em vez de sermos singulares na nossa relação com Deus. E é aqui que às vezes na nossa singularidade com Deus aparecem aqueles que chocam toda a gente. E nós, alguns de nós até ficamos danados porque toda a minha vida fui ensinado desta maneira e agora como é que é possível? Afinal... Mas deixa-me dizer, quem me dera cada vez mais gente dentro do reino de Deus, que sejam chocalhantes. Gente que choca pela sua maneira de estar, pela sua maneira de falar de Jesus. Hoje, nós estamos a tentar trazer cá a Portugal, tentar para o ano talvez, estamos a pensar fazer a celebração de vida, e estamos a tentar trazer cá um pregador que é o Todd White. Todd White é alguém que Deus tem usado, uma loucura mesmo. Porque é um homem cujo ministério não está em cima do púlpito. Está nas ruas, está nos bares, está nas discotecas, está onde houver gente, aí está ele. E onde ele estiver e perceber que há gente que está doente, que está triste, ele impõe as mãos, ele ora ali naquele lugar, no restaurante. Há uma série de vídeos no YouTube e por aí afora que os irmãos podem apanhar. Este Todd White, os irmãos olham para ele, eu já ouvia pregar com camisas havaianas, de calção e chinelo, tem cabelo até aqui, de rastas. E para aquilo que é a nossa noção e nossa educação religiosa, nós vamos assim, por favor, Deus, não tragas uma pessoa dessas à nossa igreja. Valha-me a Deus. Tem misericórdia da gente.
E Deus diz assim, precisamente tenho misericórdia de vocês, é que eu vou mandar para aí o mais maluco que eu tiver. Porque Deus sempre enviou os mais malucos para fazer aquilo que mais ninguém queria e para mostrar como é que se faz e abrir um caminho. Não para ser copiado, mas para se perceber, afinal há mais. Deus é mais. Há possibilidades de... Amém. Deixa-me dizer que enquanto pastor, quem me dera ter cada vez mais gente assim. Gente que pensa diferente, gente que se sente diferente. E às vezes, sim, somos chocados. Nós próprios somos chocados pelos nossos filhos, porque quando chegam a uma determinada idade já não fazem nada daquilo que a gente fez. E começa lá a cassete pirata. No meu tempo, eu fiz assim, foi assim. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nós trazemos princípios, mas eles vão voar de outra maneira e vão fazer coisas que a gente nunca fez. Hein? Amém? A gente, quando éramos miúdos, nem o rádio de válvulas a gente conseguia afinar. Hoje os putos já nascem com olhos nos dedos, estão agarrados ao tablet. Não é? Hoje as crianças, os jovens, estão expostos a um mundo diferente, a desafios diferentes, a coisas que puxam por eles. Nós damos-lhes os princípios, ensinamos valores, formamos caráter, mas a expressão, deixem-nos levar o seu tempo. Amém? À sua maneira. À sua maneira. Depois dizer, para terminar, que comparação é um sinal de falta de confiança de Deus. Certo? Porque nós questionamos ou pomos em causa a sua sabedoria e o seu amor na forma como nos guiou e nos criou. Deixem-me só dizer isto, porque temos mesmo de terminar. Isaías, ele fala acerca, quem és tu para dizeres ao teu Criador, porque é que eu fui feito assim? Não é porventura ele o oleiro e nós somos o barro? Não nos fez ele e faz como ele entende? Deixe-me dizer, uma das piores tragédias é nós gastarmos a nossa vida a tentar ser o contrário daquilo que ele quer que nós sejamos e para o qual ele tem trabalhado. Ele molda a nossa vida, mas nós temos que nos deixar ser moldados. Até cantamos aquela música e tal, eu sou o oleiro, tu és o oleiro, eu sou o barro, toma nas tuas mãos, mas depois Deus toma e a gente diz, eu não gosto disto. Eu quero ser como aquele. E quando nós fazemos isso, nós estamos a dizer, Deus, eu não confio na tua obra. Eu não confio que aquilo que fizeste por mim, e não confundamos quem nós somos com circunstâncias de vida. Às vezes a vida tem sido tramada para a gente. Temos passado por situações, certo? Coisas que nos chegaram à nossa vida. Outras tomamos nós opções e decisões, certo? Sem dúvida. Não tem... Isso é outra história. Mas em meio de todas essas coisas eu tenho que continuar a ser quem eu sou. E quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Então, comparação. Quando nós entramos num processo de comparação com outros, seja pelo que for, nós estamos a dizer, Deus, eu não confio na tua sabedoria, eu não confio na tua obra, e sempre questionamos e reagimos quando as coisas não correm como nós queremos. Na verdade, o que nós estamos a dizer a Deus, Deus, tu falhaste, tu estragaste tudo. Se fizesses como eu acho que era bom. Há tanta coisa na minha vida. Esta semana, e isto é a minha paixão, já disse isto aqui, até mais do que estar aqui a falar com vocês hoje. Minha paixão é estar assim, mano a mano, a conversar com alguém. E conversei com alguém esta semana, estivemos juntos 6 horas. Conversámos, rimos, bebemos água tónica. Alguns irmãos já, pô, lá está. Acabámos por comer juntos, mas sempre a partilhar, sempre a partilhar. E como eu gosto de fazer, vou usar uma palavra, para alguns pode ser chocante, striptease da alma. À medida que a música vai correndo, a gente vai tirando uma peça, cada vez. E vamos expondo o nosso coração, vamos expondo a nossa alma. E os pensamentos surgem. E depois, ao fim daquele tempo, nós começamos a ver os olhos da pessoa a começar a ficar... não é? Quase a chorar. E depois de repente há ali um momento em que de repente o rosto se ilumina. E depois, passado um bocadinho, quase conseguimos ouvir um crack cá do lado de fora, quando aquilo faz o clique na cabeça. Pau! E falarmos, e expormos, e não nos compararmos.
Mas eu aqui ia fugi aqui um bocadinho, porque peguei nesta história para falar de outra coisa. Mas foi um tempo interessante, um tempo em que nós confiamos na obra de Deus. Um tempo em que nós expomos sem problemas aquilo que nos vai na alma, aquilo que somos. E isto para dizer também um pouco, isto tem muito a ver com quem eu sou. Eu gosto disto. É a minha paixão. Tenho lido algumas coisas, tenho conversado com pessoas acerca disso e às vezes sou questionado. Qual é a paixão da tua vida? Então, em relação a isto, realmente estás entusiasmado? Não estás entusiasmado? E quanto mais eu sou confrontado com isto, mais eu chego àquilo que é a minha singularidade. E deixa-me dizer que às vezes, para sermos curados na nossa singularidade, nós temos que chegar a um lugar de desconforto. E por isso, a importância de não nos compararmos abre as portas para nós sermos curados e sermos até abençoados pela singularidade de cada um. Eu tenho sido tão abençoado pela singularidade de alguns irmãos. Porque na sua singularidade não têm medo de fazer perguntas e dizer também aquilo que pensam. E às vezes naquilo que eles pensam eu encontro bênção para mim. No mínimo, às vezes traz desafio à minha vida. Porque para nós chegarmos a esse patamar de construção de relacionamento, nós precisamos ter saúde espiritual, emocional e física. E essa saúde emocional passa por eu não me comparar e estar perfeitamente convicto de quem eu sou. E Deus deseja que assim seja com todos nós. Tive os meus tempos em que eu levantei assim o meu punho para Deus. O que é que me fizeste assim? Mais valia ter morrido. O EJ também disse o mesmo. Ai, pastor, isso não é muito espiritual. Leia a Bíblia, você vai ver o que é espiritual. Espiritual é mesmo no meio da nossa carnalidade e da nossa naturalidade, singularidade até de malfeitio. Deus está lá, ok. Vá lá, deita cá para fora aí, desabafa. Agora sou eu que vou falar. Certo? Já tive. Deus, porquê? E todos nós, em determinadas alturas da vida, nós o fizemos. Deus, porquê? Porquê isto? Porquê é que permites? Porquê é que isto está a acontecer? Deus, isto... E confundimos muitas vezes circunstâncias com aquilo que é a singularidade do nosso ser. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer ou não? Sério? Pronto. Então Deus quer curar isso. Deus quer curar isso. Deus quer nos levar ao lugar em que nós não sentimos necessidade de nos compararmos uns aos outros. Às vezes, falando com algum pessoal, tipo, vou falar aqui com o João, qualquer coisa, e ele conta-me lá um testemunho dele, uma cena qualquer que ele viveu, aprendeu, cena. E eu olho para ele e ouço a sua história e eu não vou dizer assim, ok, eu vou, a sério, funcionou contigo, então eu vou repetir, eu vou copiar isto. Isto é alguma coisa que a gente não deve fazer. Por isso é que eu digo que cristianismo não se faz por imitação. Por isso é que eu digo que o verdadeiro discípulo não é aquele que copia. É aquele que absorve no seu coração a natureza do seu mestre. O coração do seu mestre. Não é apenas uma repetição de padrões. Então o João fala comigo e conta-me uma cena dele. Deu resultado na vida dele. Isso dá resultado, eu vou fazer também igual. Errado. Aquilo que a experiência deles me mostra é que Deus tem um leque muito mais vasto do que aquele que eu pensava. Porque a experiência que ele teve eu não tive. Mas a experiência dele ajuda-me a crer em Deus para coisas maiores. Não me leva a deixar de ser quem eu sou para tentar repetir alguma coisa que é muito própria do João. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E aqui encontra-se a riqueza, o libertar e a saúde da vida da nossa alma. Amém?